Bom, gente, vamos lá então. Agora vamos para a aula de exercícios do módulo 6 de semelhança de triângulos. Bom, o primeiro exercício ele falava o seguinte, da VUNESP. Um observador situado no ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar a sua distância até um ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Para isso, marca com estacas outros pontos do lado da margem que se encontra, de tal forma que P, O, B estão alinhados entre si e PAC também. Então tem aqui a figura, né? O POC e o PAC estão alinhados. Além disso, OA é paralelo a BC. Isso é importante, isso vai ser importante para a gente resolver. O segmento OA mede 25, então aqui mede 25. O segmento BC mede 40 e o segmento AB mede 30. A pergunta é a distância em metros do observador em O até o ponto P é quanto? Então ele quer saber a distância do observador que está aqui no ponto O até o ponto P, que está lá do outro lado do rio, certo? Bom, gente, aqui tem algumas observações, né? Eu vou fazer no próximo slide uma outra figura também, mas aqui é importante verificar que nós temos dois triângulos, né? Um triângulo grande, que é o PBC, e outro triângulo, que é o PO. Então vamos ver isso. Bom, note que como OA é paralela a BC, então OA é paralela a BC, então vocês concordam comigo que o ângulo em B é igual ao ângulo em O e o ângulo em A é igual ao ângulo em C. Então aqui nós temos dois triângulos, né? O POA, que é o triângulo pequenininho, e o triângulo grande, que é o triângulo PBC. Vocês concordam que esses dois triângulos têm dois ângulos iguais? O ângulo B igual ao ângulo O e o ângulo A igual ao ângulo C, né? Congruente. Então, se dois ângulos de um triângulo são congruentes, então já garante semelhança pelo caso A. Certo? Bom, como que era mesmo as medidas, gente? Aqui era 25, né? Aqui era 40. Aqui era 30, do O até o B. Ele queria saber do P até o O. X. Tá? Então a gente consegue fazer a seguinte semelhança, né? Vamos pensar no triângulo pequeno, que é o POA. Do P até o O, mede X. Quem que é o lado dele correspondente no triângulo grande, no triângulo PBC? No triângulo PBC, o lado correspondente mede tudo isso aqui. Então, vai medir x mais 30. Então, x está para x mais 30. Assim como o 25 está para 40. Tudo bem? Aqui o 25 para 40 é mais fácil, né? Esse x e x mais 30 tem que tomar cuidado, que não é x sobre 30, né? Porque é do P até o B. Então, do P até o B, mede x mais 30. Então, nós temos aqui essa proporção, a gente multiplica em cruz, a gente vai ter 40x igual a 25x mais 750. Então, x é igual a 50, alternativa E. 2. Certa noite, uma moça de 1,50 m de altura estava a 2 metros de distância de um poste de luz de 4 metros de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de quantos metros? Bom, aqui precisa primeiramente, né, fazer uma figura, beleza? Então vamos ver como vai sair essa figura. Bom, tá aqui a figura, tá, gente? Então eu coloquei o poste aqui, coloquei a altura da moça aqui. Pense que aqui embaixo está o chão, tá? Então, o poste mede 4 metros, a moça mede 1,5 m, certo? E ele falou que a moça estava a 2 metros do poste. Então, está aqui os 2 metros. A pergunta é, qual é o comprimento da sombra da moça no chão? Então, o comprimento da moça no chão, né, é x. Né? Porque se o poste está aqui, quando a luz bate, a sombra vai
no chão, na parte da frente da pessoa. Tudo bem, gente? Ok. Então aqui nós temos os triângulos ABC e DFC são semelhantes pelo caso AA. Então, de novo, o caso ângulo-ângulo. Por quê? Nós temos aqui um triângulo retângulo, o ângulo B é igual ao ângulo F, congruente, certo? E o ângulo C é comum, né? O ângulo C, ele é comum no triângulo ABC e no triângulo DFC, ok? Então, esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, tem dois ângulos congruentes. Então, chamando de x, então, o tamanho da sombra, devemos ter o quê? No triângulo grande, de B até C, mede x mais 2. Quem é o correspondente aqui no triângulo DFC? O x, certo? Que é o lado entre o ângulo reto e o ângulo C. Então, x mais 2 tem que estar para x. Assim como o 4 tem que estar para 1,5. Ok? Então, x mais 2 está para x e 4 está para 1,5. Mais uma vez aqui faz em cruz, 4x igual a 1,5x mais 3, fazendo a equação x igual a 1,20, ou seja, o tamanho da sombra é 1,20 m. Alternativa B. Bom, esse exercício aqui, pessoal, da Federal de Juiz de Fora, talvez seja o mais chatinho. Seja o triângulo de base igual a 10 metros e altura igual a 5 metros, com o quadrado inscrito, tendo um lado contido na base do triângulo. Pergunta qual é o lado do triângulo em metros. Uma coisa importante, pessoal, é assim. Se dois triângulos são semelhantes, por exemplo, um triângulo vermelho e um triângulo azul são semelhantes, então a gente sabe que os lados são proporcionais. Mas além disso, as alturas, por exemplo, também são proporcionais na razão de semelhança. Então, se eu pegar a altura do triângulo vermelho e dividir pela altura do triângulo azul, também vai dar razão de semelhança. A gente vai usar essa observação para resolver o problema. Então, vamos fazer uma figura, certo? Bom, então, tá aqui o triângulo ABC, tá? Ele tinha base medindo 10 e altura medindo 5. Tá aqui, ok? Dentro desse triângulo tinha um quadrado inscrito, que eu nomeei aqui de vértices D, E, F, G. Chamei o lado do quadrado de x, ok? Beleza? Aí é o seguinte, pessoal, essa observação aqui, que mede 5 menos x, essa observação vem do seguinte. Todo esse pedaço aqui, que é a altura, nossa, minha coordenação motora tá boa, hein? Mede 5, concorda? Daqui até aqui é o lado do quadrado. Portanto, dessa parte para cima, essa parte amarela, mede 5 menos x. Tudo bem? E esse 5 menos x é justamente a altura desse triângulo que formou aqui em cima, né? No triângulo ADE. Concorda? Então aqui é importante observar que nós temos dois triângulos que a gente vai usar. O triângulo ABC e o triângulo ADE. Tudo bem? E a gente vai usar a observação, né, pessoal? Porque como eu tenho um quadrado, então o lado DE é paralelo ao lado GF. Já que todo quadrado é um paralelogramo e um paralelogramo tem lados opostos paralelos. Então vamos ver aqui no próximo slide. Bom, então aqui eu separei, tá, os dois triângulos. Então um tinha altura 5 e base 10, que era o triângulo principal que ele deu. O outro triângulo vai ter o lado medindo x, a base, que é o lado do quadrado, e aquela altura que eu falei que era 5 menos x. Tudo bem? O triângulo ABC e o triângulo ADE. Esses triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Voltem a repetir. O ângulo B é igual ao ângulo D e o ângulo C é igual ao ângulo E. Porque eles são paralelos, né? No fundo, a gente traçou uma paralela e o lado AB e o lado AC são os lados transversais. Então, os ângulos aqui B e D e C e E são os mesmos. Então, mais uma vez, pelo caso ângulo-ângulo,
Lembra que eu comentei que ele é o caso mais comum? E de fato ele é. A gente consegue fazer a seguinte proporção. 10 está para x, assim como 5 está para 5 menos x. Então veja que aqui eu não fiz uma proporção entre dois lados. Eu fiz uma proporção entre um lado, que é a base, e a altura. Tudo bem? Que foi aquele que eu comentei no começo do exercício. Então 10 para x, 5 para 5 menos x. Faz aqui em cruz. 5x igual a 50 menos 10x. Fazendo as contas, x igual a 2 terços, alternativa A. Beleza, gente? Próximo, com os dados da figura, calcule o valor de x. Então, nós temos aqui um triângulo ABC e um triângulo EDC. Nós temos um ângulo alfa, que é comum, e outro ângulo que é comum é o próprio ângulo C. Tudo bem? Então, provavelmente a gente vai ter mais um caso de ângulo-ângulo. Daqui até aqui mede 10, tudo bem? Que é do lado B até C. Então vamos separar os triângulos para poder enxergar? Pronto, ó. ABC, EDC. Ângulo alfa, ângulo C. Ângulo alfa, ângulo C. Certo? Aqui mede 10, que é o 7 mais 3. Aqui mede x mais 5. Aqui é 5 e aqui é 3. Então, mais uma vez, eles são semelhantes pelo caso do ângulo-ângulo. A única coisa aqui é que eles não estão assim na mesma posição. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, por exemplo, o x mais 5, quem é o correspondente dele? Não é o 5, né? É o 3. Porque o x mais 5, ele está entre o ângulo alfa e o ângulo C. O lado que está aqui entre o ângulo alfa e o ângulo C é o 3. Então, o x mais 5 está para 3. Assim como o 10, que está entre o ângulo C e o outro ângulo sem nenhuma marcação, está para 5, que é o outro lado correspondente que está entre o ângulo C e o ângulo sem nenhuma marcação aqui, que no caso seria o E. Tudo bem? Então, x mais 5 está para 3, 10 está para 5. Fazendo aqui em cruz, nós teremos... antes disso, né? 10 para 5 aqui dá para simplificar por... dividir, né? 10 por 5 dá 2. Aí, passa o 3 para lá, né? Vai ficar x mais 5 igual a 6. Então, portanto, x igual a 1. Beleza? Então, aí o x vale 1. É isso, gente. Juntos vamos dar o nosso melhor. Abraços e se cuidem.